Boa noite, Diário dos Pesadelos. Eu demorei muito para decidir mandar esse relato porque durante anos tentei convencer a mim mesmo de que algumas lembranças da minha infância estavam distorcidas. Só que quanto mais velho eu fico, mais certas coisas daquela casa começam a voltar com detalhes que eu preferia ter esquecido. Quando eu tinha uns 11 anos, tinha um amigo de infância chamado Rafael. A gente estudava junto e passava quase todas as tardes jogando bola na rua, mas eu nunca gostava muito quando ele chamava para brincar dentro da casa dele. A casa da família era enorme, muito maior do que parecia por fora, e tinha uma construção estranha, cheia de corredores estreitos, mudanças de nível e portas que davam em outros corredores. Para uma criança, aquilo parecia um labirinto. Também havia um cheiro que eu nunca consegui identificar. Não era exatamente mofo, nem esgoto, mas uma mistura de madeira úmida com alguma coisa azeda. A mãe dele vivia limpando a casa, então nunca entendi de onde aquilo vinha. Uma vez, enquanto brincávamos com uma bolinha de borracha na sala, ela rolou para debaixo de um móvel pesado encostado na parede. Eu me abaixei para pegar e percebi uma coisa escura escorrendo pela parede atrás do móvel. Parecia um líquido grosso, quase preto, que descia bem devagar e formava uma pequena poça no chão. O cheiro ali era muito mais forte. Era fedido de um jeito que me deu ânsia. Perguntei para o Rafael o que era aquilo. Ele olhou e respondeu que o pai dele disse que era infiltração. Mas lembro perfeitamente que ele ficou nervoso e puxou a bolinha da minha mão, dizendo para a gente brincar em outro lugar. Algum tempo depois, fui dormir na casa dele pela primeira e única vez. Durante a madrugada, acordei com vontade de ir ao banheiro. Rafael estava dormindo e eu saí sozinho do quarto, tentando lembrar o caminho. Foi então que ouvi um som vindo do andar de baixo. Era uma pancada repetitiva, como um martelo acertando alguma coisa. Desci devagar porque achei que o pai dele pudesse estar fazendo algum concerto, embora fosse madrugada. Quando cheguei perto da sala, percebi que o barulho vinha de trás de uma estante enorme que ocupava quase toda a parede. Havia uma faixa de luz saindo pelo canto. A estante estava deslocada alguns centímetros e atrás dela existia uma passagem. Eu me aproximei e olhei pela abertura. Era uma salinha minúscula que eu nunca tinha visto. O pai do Rafael estava sentado em uma cadeira completamente imóvel, assistindo a uma televisão antiga. Na tela aparecia apenas um espantalho parado no meio de um terreno vazio. A imagem não mudava. Não havia ninguém andando, não havia diálogo e não havia música. Só aquele espantalho imóvel enquanto, pelo áudio da televisão, vinha o som de um martelo batendo repetidamente sobre alguma coisa que eu não conseguia ver. O mais estranho era o pai dele. Ele estava perto demais da televisão, inclinado para a frente, olhando para a tela como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Eu fiquei ali por poucos segundos. Então o barulho do martelo parou. Na mesma hora, senti meu corpo inteiro gelar. O pai do Rafael não se virou, mas inclinou a cabeça para o lado. Foi como quem tinha acabado de ouvir alguém respirando atrás dele. Voltei para o quarto praticamente correndo, mas tentando não fazer nenhum barulho. Entrei, fechei a porta e fiquei deitado com os olhos abertos até amanhecer. Nunca contei aquilo para Rafael. No café da manhã, o pai dele agiu normalmente. Só que, quando minha mãe chegou para me buscar, ele colocou a mão no meu ombro e perguntou se eu tinha dormido bem. Enquanto dizia isso, ficou me encarando por tempo demais. Eu nunca mais entrei naquela casa. Inventava desculpas sempre que Rafael me chamava e alguns anos depois acabamos perdendo contato. Durante muito tempo pensei que aquela televisão fosse apenas alguma gravação estranha. O problema é que, depois daquela noite, comecei a lembrar de pequenos detalhes daquela casa que minha cabeça aparentemente tinha apagado. Principalmente do líquido preto atrás do móvel. Porque hoje eu me lembro de uma coisa que não lembrava quando era criança. Quando me abaixei para pegar a bolinha, antes de Rafael me puxar dali, eu encostei a ponta do dedo naquela poça. Ela estava morna. Deixo vocês decidirem o resto porque eu não tenho certeza de nada.
Não sei muito bem o que espero ao compartilhar esta história com vocês. Agradeço a quem escuta por diversão, para ter algo para ouvir enquanto viaja de ônibus ou quando sai para correr, mas a verdade é que eu mesmo nunca acreditei tanto em algumas das coisas que vocês contam. Não sei, acho que essa é sempre a nossa reação até que algo aconteça conosco. Há alguns meses, 2 amigos e eu decidimos nos mudar para o mesmo apartamento. Eu já morava com Marcelo havia pouco mais de 1 ano, e Ivone, uma amiga nossa, sugeriu que procurássemos um apartamento com 3 quartos para dividirmos as despesas entre nós. Começamos a buscar algo que ficasse um pouco mais perto dos nossos trabalhos aqui na região de Sorocaba. Encontramos um apartamento muito perto. Mesmo sendo uma região com uma fama não muito boa, o lugar era perfeito para nós, espaçoso e perto do trabalho de todos. Quem nos indicou o apartamento foi uma amiga chamada Carla, que havia ido conhecê-lo alguns dias antes, porque também estava procurando um lugar para morar. Ela, no entanto, não gostou, mas para nós aquilo parecia um verdadeiro achado. Nós nos mudamos, e assim que terminamos de organizar tudo, fizemos um pequeno encontro com alguns amigos, entre eles Carla. Quando já restavam poucas pessoas, Carla, depois de tomar algumas cervejas, confessou o verdadeiro motivo pelo qual não havia querido ficar com o apartamento. A desculpa que ela tinha dado ao proprietário e também a nós era que achava a decoração extremamente antiquada, mas naquela noite decidiu contar a verdade. Ela dizia ser muito sensível a determinadas energias nos lugares e nos garantiu, jurando que tinha certeza que alguém havia morrido naquele apartamento de uma maneira horrível. Levei algumas semanas e precisei ter algumas conversas no elevador até conseguir descobrir a história, contada por um dos vizinhos. O proprietário, é importante esclarecer, garantiu que nada de estranho havia acontecido no apartamento, mas o vizinho do andar de cima, um senhor muito simpático que mora sozinho com seu bulldog inglês, contou a versão que conhecia. O apartamento onde moro havia pertencido a um casal de idosos que vivia ali desde que o compraram na década de 70. Cerca de 15 anos atrás, o marido morreu, deixando a esposa sozinha. Ela conseguiu continuar cuidando de si mesma durante muitos anos, até que algum tempo atrás começou a apresentar um comportamento estranho. De repente, os vizinhos começaram a ouvi-la gritando durante a noite. Ela gritava por noites inteiras, e algum tempo depois, passaram até mesmo a vê-la usando uma camisola e vagando pelos corredores e pelas escadas do prédio. Um dos vizinhos conseguiu entrar em contato com o filho da senhora, que já não aparecia por ali havia anos. Pelo que disseram, ele veio apenas uma vez, permaneceu alguns minutos com a mãe e no dia seguinte, uma mulher apareceu para cuidar da idosa. Essa cuidadora continuou indo ao apartamento durante alguns meses, até que simplesmente deixou de aparecer. A senhora praticamente não saía mais de casa, até que algumas semanas depois os vizinhos voltaram a ouvi-la gritando durante uma noite inteira. Na noite seguinte, de acordo com as pessoas que moravam nos apartamentos ao lado, foi possível ouvi-la falando em voz baixa, como se estivesse conversando com alguém. Antes de continuar, preciso explicar que esse conjunto de prédios compartilha um pátio central, que pode ser visto das janelas de praticamente todos os apartamentos. Pois bem, na noite seguinte àquela em que ouviram a senhora conversando com alguém, vários vizinhos disseram tê-la visto caminhando por esse pátio, usando sua camisola branca, já de madrugada. Na manhã seguinte, um dos vizinhos ligou para um parente que, pelo que entendi, trabalha como assistente social. Essa pessoa pediu que alguém verificasse o estado de saúde daquela senhora, que naquele momento parecia estar completamente abandonada. Naquele mesmo dia, algumas pessoas chegaram ao prédio e bateram durante bastante tempo na porta do apartamento. Como ninguém respondeu, decidiram arrombar a entrada. Assim que abriram a porta, um cheiro terrível saiu de dentro do apartamento. Foi um fedor tão forte que permaneceu impregnado no prédio durante vários dias. Como vocês provavelmente já imaginaram, encontraram o corpo da idosa em estado avançado de decomposição. Os funcionários do Serviço Médico Legal afirmaram que ela provavelmente estava morta havia cerca de 2 semanas. Ela foi encontrada deitada em sua cama, o que tornava impossível que os vizinhos realmente a tivessem visto caminhando pelo pátio central na noite anterior. Enquanto me contava tudo isso e acariciava o cachorro, o vizinho pareceu perceber de repente a expressão no meu rosto. Eu devia estar com cara de quem tinha acabado de ver um fantasma.
Então ele fez questão de dizer que estava apenas repetindo aquilo que os outros vizinhos contavam. Eu não a vi no pátio. Também não a vi descendo as escadas. Eu ouvi gritos e também ouvi vozes. Mas pense bem. É muito mais fácil acreditar que fosse a televisão de alguém do que imaginar que todos nós ouvimos os gritos de um fantasma. Você não acha? Depois disso, ele se despediu e saiu com o cachorro para passear. Assim que terminou de me contar a história, subi para o apartamento e encontrei Ivone e Marcelo na cozinha, preparando alguma coisa para jantar. Não consegui me segurar e contei a eles tudo o que tinha acabado de ouvir. Acabei de sentir um arrepio enquanto escrevia esta parte, aqui dentro do meu quarto, mas o que eles me responderam naquele momento me fez literalmente começar a tremer. Enquanto eu contava toda aquela história sobre a idosa morta, tentando rir, talvez por nervosismo, meus dois colegas me escutavam completamente sérios. Marcelo já tinha comentado comigo, mas eu não quis te contar nada, disse Ivone. No dia da festa, antes de Carla contar aquilo que havia sentido no apartamento quando veio conhecê-lo, houve um momento em que quase todos nós descemos para procurar algum lugar que ainda vendesse bebida alcoólica naquele horário. Nesse momento, 3 amigos do trabalho ficaram sozinhos no apartamento. Nenhum deles sabia absolutamente nada sobre a história daquele lugar. Em determinado momento houve um silêncio, enquanto um deles procurava alguma música no celular para colocar para tocar. Foi então que disseram ter ouvido uma mulher falando em algum dos quartos. Os 3 ficaram em silêncio, paralisados, porque não sabiam se havia mais alguém dentro do apartamento. Então foram até o corredor para olhar. No fundo do corredor, entre as portas dos nossos quartos, havia uma idosa parada na escuridão, observando os 3. Enquanto Ivone contava isso, precisei interrompê-la e perguntar a Marcelo o que ele achava, porque ele sempre foi muito mais frio quando se trata desse tipo de coisa. Eu não acreditaria em absolutamente nada do que vocês estão dizendo se não fossem as circunstâncias, ele respondeu. O problema é que já aconteceu 2 vezes de eu passar em frente ao seu quarto e conseguir ver uma idosa parada exatamente ao lado da sua cama. Completou. Alguns dias depois dessa conversa, estou escrevendo este relato para vocês. É evidente que não tenho conseguido dormir muito bem, mas alguma coisa me faz sentir que não estamos correndo perigo. E como eu disse, o apartamento é perfeito para nós, então suspeito que vamos continuar morando aqui. Só peço, por favor, que me desejem sorte e agradeço de verdade pela atenção que deram a este relato. O que vou contar aconteceu comigo e com minha namorada há apenas algumas semanas, pouco depois de termos ido morar juntos. Eu tenho 20 anos e ela 19. Saímos de nossas casas sem a permissão dos nossos pais, então também não temos muitas opções para escolher onde morar. Um primo meu nos emprestou esta casinha que ele tem sobrando e estamos morando aqui enquanto vemos o que vamos fazer. A casa fica um pouco afastada de tudo e não temos muitos vizinhos por perto. Durante o dia isso não incomoda tanto, mas à noite o bairro fica muito, mas muito escuro. E ainda tem o calor. Quem é do norte vai saber do que estou falando. Mas enfim, a casinha foi emprestada para nós e saímos de casa sem a permissão dos nossos pais, então também não estamos em condições de ficar exigindo muita coisa. A verdade é que nas primeiras semanas ficamos muito felizes. E para ser mais exato, durante a primeira semana estávamos realmente contentes. Era a primeira vez que morávamos sozinhos, mas juntos, claro, e pouco a pouco estávamos aprendendo a fazer tudo por conta própria. Numa sexta-feira à tarde caiu o meu primeiro salário. Voltei para casa muito feliz. Não era muito dinheiro, mas para nós aquilo era importante e quisemos fazer alguma coisa para comemorar. Saímos para comprar algumas coisas para preparar um jantar gostoso e depois voltamos para casa. Nenhum de nós dois sabe cozinhar de verdade. Então estávamos fazendo tudo juntos, lendo instruções, assistindo a vídeos no TikTok, perguntando um para o outro qual era o próximo passo e rindo das coisas que davam errado. Tínhamos colocado Netflix na televisão enquanto cozinhávamos.
Não me lembro exatamente do que estávamos assistindo porque também não estávamos prestando muita atenção. Era mais para deixar alguma coisa passando ao fundo enquanto preparávamos o jantar. E essa é a última coisa de que eu me lembro. A lembrança seguinte é de abrir os olhos. Eu estava deitado na nossa cama. Durante alguns segundos nem sequer pensei que houvesse alguma coisa estranha. Sabe quando a gente acorda e ainda demora um pouco para se localizar? Eu me sentia exatamente assim. Mas quase imediatamente percebi que ainda estava vestido e que estava com os sapatos nos pés. Olhei para a minha namorada e ela estava deitada ao meu lado, também usando a mesma roupa. Então ela acordou também. Ficamos olhando um para o outro. Nenhum dos dois sabia o que tinha acontecido ou por que estávamos deitados ali. Eu me lembrava de estar cozinhando com ela e ela se lembrava da mesma coisa. Não nos lembrávamos de ter jantado, de ter guardado as coisas ou sequer de ter entrado no quarto. Nada. Procurei meu celular e, quando encontrei, vi que já eram quase 3 da manhã. Foi aí que realmente ficamos assustados. Nós nos levantamos e fomos juntos até a cozinha. A casa inteira estava em silêncio. Do lado de fora também praticamente não se ouvia nada e, como eu disse, não temos vizinhos por perto. Quando chegamos à cozinha, encontramos as coisas que estávamos preparando ainda sobre a mesa. As facas continuavam ali, posicionadas exatamente como tínhamos deixado enquanto cozinhávamos. A comida ainda estava lá. Tudo parecia ter ficado parado exatamente no meio do que estávamos fazendo. Olhamos para a televisão. A Netflix continuava ligada e na tela aparecia aquela pergunta perguntando se queríamos continuar assistindo. Minha namorada me perguntava o que tinha acontecido e eu perguntava exatamente a mesma coisa para ela. Tentamos lembrar o que tínhamos feito depois de preparar a comida, mas nenhum dos dois conseguia. Era como se tudo tivesse sido interrompido ao mesmo tempo e depois simplesmente tivéssemos despertado daquele jeito. Para nós dois, a última lembrança era praticamente a mesma. Nós dois na cozinha, preparando o jantar, prestes a colocar alguma coisa no micro-ondas. Depois disso, apenas acordamos na cama, após várias horas terem se passado. Não sei quanto tempo passamos tentando encontrar alguma explicação, mas ficamos bastante mal com aquilo. Pensamos que talvez tivéssemos simplesmente pegado no sono, mas isso também não explicava como nós dois havíamos ido parar na cama. Muito menos porque nenhum de nós se lembrava de ter feito isso. O que mais me preocupava era a possibilidade de alguma coisa ter acontecido conosco e simplesmente não conseguirmos nos lembrar. No fim, obviamente, nem sequer jantamos. Também já não estávamos com vontade. Alguns dias se passaram e, há exatamente 2 semanas, acabei contando o que havia acontecido para o primo que nos emprestou a casa. Achei que ele fosse rir de mim. Na verdade, enquanto eu mesmo contava a história, sentia que aquilo soava absurdo. Mas ele não riu. Ficou me olhando com uma expressão muito séria enquanto eu falava. Quando terminei, ele perguntou novamente como tudo havia acontecido. Expliquei outra vez, tintim por tintim. Contei que estávamos preparando o jantar e que a lembrança seguinte que nós dois tínhamos era de acordar na nossa cama por volta das 3 da manhã. Meu primo ficou pensando por alguns instantes e então me contou uma coisa que eu não sabia. Algum tempo atrás, os pais dele haviam emprestado aquela mesma casa para um primo da família. O homem tinha acabado de sair da prisão. A família estava tentando ajudá-lo a recomeçar, ficar longe de problemas e começar uma vida nova, por isso permitiram que ele ficasse naquela casa. Segundo meu primo, foi durante o 1º ou o 2º dia dele na casa que alguma coisa aconteceu. O tio estava fazendo um reparo dentro da casa. Era no meio da tarde e ainda faltava bastante para anoitecer. Ele estava trabalhando ali dentro e, segundo contou depois, em determinado momento simplesmente não houve mais nada. A memória dele simplesmente desapareceu. A lembrança seguinte era de despertar e perceber que já eram quase 3 da manhã. Ele não soube explicar o que havia acontecido entre uma coisa e outra, mas naquele caso não havia sido apenas um jantar que ficou pela metade. Quando contou aquilo para a família, ninguém acreditou nele. Na verdade, por causa do passado dele e de tudo o que havia acontecido antes de retornar, todos pensaram que ele tinha voltado a usar drogas.
Acharam que provavelmente ele havia feito alguma coisa durante aquelas horas e agora estava inventando aquela história para esconder o que realmente tinha acontecido. Aquilo foi a gota d'água. A família deixou de ajudá-lo e pouco tempo depois, o tio foi embora da casa. Meu primo me disse que durante anos ele também acreditou que aquela história fosse uma mentira. Nunca teve nenhum motivo para acreditar no tio, até que eu contei o que havia acontecido conosco. E havia uma coisa que também chamou muito a atenção dele. Obviamente eu não sabia absolutamente nada daquela história. Minha namorada sabia ainda menos. Mesmo assim, nós três, aquele homem e nós dois, separados por vários anos, despertamos dentro da mesma casa sem conseguir lembrar o que tínhamos feito durante várias horas. E nós três despertamos perto das 3 da manhã. Meu primo disse que desde que contamos isso para ele não consegue parar de pensar no tio. Agora ele se pergunta se todos estavam errados sobre aquele homem e se aquilo que ele dizia ter acontecido naquela casa realmente aconteceu. Ele me contou que, da última vez que alguém teve notícias dele, disseram que tinham visto ele vivendo nas ruas de outra cidade. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Uma vizinha viu a menina voltando sozinha dos campos. Ela vinha toda suja de terra, sem um dos sapatinhos e com o rosto coberto de poeira, marcado por 2 rastros por onde as lágrimas haviam escorrido. O mais óbvio era perguntar pela mãe dela, mas a menina mal conseguia balbuciar algumas palavras. A pouca idade da criança foi o que deixou todos nós com um aperto no estômago. Em questão de minutos, um grupo de vizinhos se reuniu na esquina para discutir que aqueles campos eram perigosos, se a mulher teria ido até lá para abandonar a menina ou se alguma coisa ruim teria acontecido durante a caminhada. Como a pequena não conseguia explicar nada, não tivemos outra opção a não ser nos organizar. Formaram-se várias equipes para cobrir toda a região e pediram que cada um levasse o que tivesse para iluminar o caminho, fossem velas, lampiões ou lanternas. As velas não serviam para muita coisa por causa do vento daquela tarde, mas mesmo assim as pessoas as carregavam acesas entre as mãos. Eu fiquei encarregado de procurar na direção da serraria. Depois dos campos de cultivo ficava uma estufa, e mais adiante havia 2 açudes, que não passavam de reservatórios de água da chuva, escavados pelo pessoal do campo para dar de beber ao gado, como pequenos lagos artificiais. Depois deles vinham algumas construções de blocos ainda inacabadas, a ponte de pedra e a cerca de 6 quilômetros dali erguia-se a serraria abandonada. Ninguém conhecia ao certo a história daquele lugar, nem sabia a quem pertencera ou por que acabaram fechando tudo. Um dia, simplesmente deixamos de ouvir ao longe o barulho das serras, e as chapas do telhado ficaram ali apodrecendo com a chuva. Às vezes, algumas pessoas iam até lá buscar ervas, cortar bambu, caçar coelhos ou pescar no rio que passava bem ao lado das vigas. Ficamos andando entre as máquinas enferrujadas e os troncos secos, gritando o nome de Rosa, a mãe da menina. Aquela era apenas a 2ª vez que eu pisava naquele lugar. A primeira havia sido meses antes, quando fui com meus amigos explorar os campos e a região dos açudes. Nunca encontramos a mãe da menina. Poucos dias depois, a pequena foi levada pelo Serviço de Assistência Social e nunca mais soubemos nada sobre ela. No povoado diziam que talvez a mulher tivesse caído em algum barranco ou que alguma coisa tivesse aparecido no caminho dela no meio do mato. Todos ainda mantinham a esperança de que, em algum daqueles dias, ela simplesmente surgisse caminhando de volta. Poucos dias depois do desaparecimento, durante a madrugada, a serraria voltou a funcionar. Entre 2 e 3 da manhã, o zumbido das serras circulares ecoava tão longe que chegava às casas na periferia do povoado. O barulho foi ouvido durante 3 noites consecutivas. Na 4ª noite, um grupo de moradores criou coragem e foi até lá verificar o que estava acontecendo. Eles foram armados com tochas e lanternas. Quando chegaram ao terreno cercado da serraria, encontraram tudo na mais completa escuridão. Não havia uma única pessoa entre as pilhas de madeira, mas os motores e os discos de corte ainda estavam quentes ao toque. Também não havia lascas recentes nem pó de madeira espalhado pelo chão.
Ninguém havia cortado coisa alguma, apenas tinham deixado as máquinas funcionando até quase queimarem. Não existia nenhum indício de que aquilo tivesse relação com a mãe da menina. Pareciam ser dois acontecimentos completamente separados, até que um dos homens iluminou o fundo da oficina e pediu para que todos se aproximassem. Sobre uma escrivaninha de madeira podre, havia cerca de 20 cartazes de busca, todos enrugados pela umidade. Eram os avisos de pessoa desaparecida com o rosto em preto e branco da mãe da menina. Papéis que alguém havia arrancado dos postes ou recolhido do chão da praça. Na parte inferior de cada um dos cartazes, escrita a lápis sobre o papel, aparecia exatamente a mesma frase. Ela vive na serraria. Um dia minha mãe mandou que eu e minha irmã fôssemos buscar algumas abóboras que cresciam na beira de uma plantação de milho abandonada, lá pelos campos, muito antes de chegar à serraria. Não tínhamos nem 5 minutos de caminhada quando encontramos duas pessoas, um homem e uma mulher, vindo apressadas pela estrada de terra. Eles passaram raspando por nós sem dizer nada, mas alguns metros depois, a mulher voltou e perguntou com a voz agitada para onde estávamos indo. Começamos a explicar que íamos buscar as abóboras que haviam nascido perto da divisa do terreno, mas ela nem deixou que terminássemos. Agarrou nosso braço e disse que não fôssemos até lá porque tinham acabado de encontrar Rosa. Depois de tanto tempo desde o desaparecimento, era impossível que a tivessem encontrado com vida. Voltamos correndo para casa para dar a notícia à minha mãe. Poucos minutos depois, já havia se formado uma verdadeira procissão de curiosos caminhando em direção aos campos para ver aquela descoberta macabra. Nós seguimos atrás deles, embora minha mãe não parasse de repetir durante o caminho que seria melhor voltarmos para casa. Quando chegamos, as pessoas procuravam sem parar entre o mato, mas o corpo não aparecia em lugar nenhum. Estava aqui poucos minutos atrás. Dizia o casal que o havia encontrado, apontando para uma mancha úmida no chão que parecia exatamente a marca que um corpo humano deixaria. Ouvi uma vizinha cochichar para outra que provavelmente eles tinham imaginado aquilo, enquanto outra respondeu que talvez algum animal selvagem tivesse arrastado os restos para dentro do mato. Foi naquele momento de silêncio que o fundo do açude pareceu engolir alguma coisa. Ouviu-se um ruído pesado e abafado, como se algo lá embaixo estivesse sorvendo água e soltando o ar em grandes borbulhas. Um vizinho trouxe da serraria uma longa viga de madeira e começaram a remexer o fundo do açude. Quando perceberam que não conseguiam alcançar direito, 2 homens acabaram entrando na água, que por sinal não era muito funda. Poucos minutos depois, gritaram que haviam esbarrado com as botas em alguma coisa pesada. Minha mãe, achando que eles estavam prestes a retirar dali um cadáver em decomposição, cobriu nossos olhos com as mãos e ordenou, muito séria, que fôssemos direto para casa. Começamos a nos afastar, mas caminhávamos devagar e de costas, sem tirar os olhos do açude para ver o que eles tirariam da água. Por estarmos olhando para a frente enquanto caminhávamos para trás, acabamos esbarrando em alguém que estava parado atrás de nós. Era uma pessoa completamente encharcada dos pés à cabeça. Não era nenhum dos homens que tinham acabado de entrar no açude. Era uma mulher. As roupas estavam grudadas ao corpo, os cabelos pingavam lama e a pele parecia uma ameixa seca. Fez shhh para nós e rapidamente foi se esconder atrás do tronco de uma aroeira. Minha irmã soltou um grito, mas com toda aquela agitação das pessoas junto à água, ninguém a ouviu. Corremos até chegar em casa e nos trancamos lá dentro. Cerca de 40 minutos depois, minha mãe voltou sacudindo a terra da saia. Disse que não tinha sido nada e que aquilo que os vizinhos retiraram do fundo do açude eram apenas alguns velhos sacos de areia que alguém havia jogado ali muito tempo antes. Minha mãe colocou o café no fogão e várias vizinhas entraram na sala para comentar o acontecido. Elas ficaram conversando até depois das 11 da noite. Quando finalmente foram embora, desci até a cozinha para comer um pedaço de bolo que uma delas havia trazido. Sobre a mesa tinham esquecido um dos cartazes de busca com o rosto impresso em preto e branco. Minha irmã Mirta estava olhando fixamente para aquela imagem sem sequer piscar. O rosto impresso naquele papel era o mesmo da mulher encharcada com quem havíamos esbarrado no caminho. Isso aconteceu há 27 anos, e acredite se quiser, hoje de madrugada eu ouvi aquilo novamente.
Aquela serraria ainda volta a funcionar às vezes no meio da noite, apesar de as máquinas terem sido desmontadas há anos, e de hoje não restar ali nada além de um terreno baldio coberto de terra mais seca que o deserto. Olá, àqueles que me ouvem. Começo dizendo que meu nome é Álvaro. Fui policial durante 20 anos e estou aposentado há aproximadamente 10. Nunca fui muito de acreditar em coisas paranormais, porém houve uma ocorrência que jamais consegui explicar por completo. Tudo aconteceu durante uma madrugada de janeiro de 2005, quando eu trabalhava como policial municipal no interior de São Paulo. Naquela época, eu já tinha vários anos de patrulhamento nas costas e havia atendido problemas familiares suficientes para imaginar que aquela chamada seria apenas mais uma. A central nos informou que uma mulher havia ligado dizendo que seu companheiro estava tentando atacá-la. Segundo ela explicou, havia conseguido se trancar no banheiro e estava esperando que chegássemos. Meu parceiro, a quem vou chamar de Miguel, e eu recebemos o endereço e saímos imediatamente. A casa ficava em uma área residencial nos arredores da cidade, onde naquela época ainda havia ruas pouco iluminadas e vários terrenos sem construção. Quando chegamos, não vimos ninguém nos esperando do lado de fora, nem qualquer veículo se afastando do local. Era uma casa de 2 andares localizada praticamente no final da rua. Fazia bastante frio naquela madrugada e ventava muito. Lembro que algumas luminárias piscavam e as árvores balançavam bastante com o vento. No entanto, do interior da casa não vinha uma única luz. Nos aproximamos da entrada, batemos várias vezes e nos identificamos como policiais. Ninguém respondeu. Batemos novamente, mas nada aconteceu. Como a ligação havia sido feita por uma possível tentativa de homicídio, não podíamos simplesmente ir embora. Tentamos abrir a porta e, quando constatamos que estava trancada, Miguel acabou arrombando. Entramos nos identificando novamente e começamos a verificar o andar térreo. Passamos pela sala, pela cozinha e por todos os cômodos. Não encontramos homem algum, mas também não encontramos a mulher que havia pedido ajuda. A casa parecia completamente vazia. Estávamos prestes a terminar a vistoria quando ouvimos alguma coisa no andar de cima. Era o choro de uma mulher. Nós dois ouvimos perfeitamente e o som parecia vir de um dos cômodos do 2º andar. Subimos acreditando que finalmente havíamos encontrado a pessoa que havia feito a ligação. Seguimos o som até um quarto e dali conseguimos determinar que o choro vinha do banheiro. Paramos diante da porta e explicamos que éramos policiais. Dissemos que ela podia sair e que estávamos ali para ajudá-la. Assim que ouviu nossas vozes, o choro parou. Durante alguns segundos, não houve resposta alguma. Depois, ouvimos claramente a voz de uma mulher vindo do outro lado da porta. Ela disse que não podia abrir porque o namorado ainda estava dentro da casa. Tentamos acalmá-la. Expliquei que tínhamos acabado de verificar todo o andar térreo e que não havíamos encontrado nenhum homem. Também disse que meu companheiro e eu estávamos bem em frente à porta, portanto ela poderia sair sem correr perigo. Enquanto conversávamos, ouvimos um estrondo muito forte vindo do andar de baixo. A porta principal havia acabado de bater violentamente. Miguel se aproximou da escada e olhou para o térreo, mas não viu nenhum movimento. Como tínhamos danificado a porta para entrar e do lado de fora ventava muito, pensamos que provavelmente alguma corrente de ar havia feito a porta bater. Em qualquer outra circunstância, essa explicação teria sido suficiente para mim. O problema veio depois. De dentro do banheiro, a mulher perguntou se eu tinha certeza de que não havia mais ninguém na casa, porém não me chamou simplesmente de policial. Ela usou o meu sobrenome e perguntou se eu tinha certeza. Lembro que imediatamente olhei para Miguel. Eu não havia dito meu sobrenome para aquela mulher. Também não havia me apresentado dessa maneira quando entramos e não tinha mencionado meu nome pelo rádio desde que chegamos. É claro que ela poderia ter escutado meu sobrenome durante a ligação inicial, ou talvez alguém ali me conhecesse. Mesmo assim, naquele momento nenhum de nós encontrou uma explicação rápida para aquilo.
Miguel começou a ficar nervoso e exigiu que ela abrisse a porta. Ele explicou que precisávamos verificar se ela estava bem e que, caso não abrisse, teríamos que arrombar. Então a mulher parou de falar comigo e se dirigiu diretamente a ele. Ela me pediu que impedisse Miguel. Em seguida, disse que, se meu companheiro tocasse naquela porta, iria visitar a família dele naquela mesma noite e arrombaria uma porta da casa deles. Até aquele momento eu ainda conseguia me convencer de que estávamos lidando com uma pessoa assustada ou mentalmente desequilibrada. O que me custa explicar até hoje é a maneira como a voz dela mudou enquanto terminava aquela frase. Até então, estávamos ouvindo claramente uma mulher chorando. No entanto, as últimas palavras saíram em um tom muito mais grave. Não parecia simplesmente alguém abaixando o tom da própria voz. Eu conhecia Miguel havia anos e nunca o tinha visto tão assustado daquela maneira. Mencionar a família dele, porém, conseguiu exatamente o efeito contrário do que aquela voz aparentemente pretendia. Meu companheiro se aproximou da porta, decidido a abri-la. Tentei dizer para que esperasse, mas ele já estava alterado demais. Miguel deu um passo para trás e começou a golpear a porta até conseguir derrubá-la. Entramos praticamente juntos, mas o banheiro estava vazio. Verificamos o box atrás da porta e qualquer espaço onde alguém pudesse estar escondido. Não havia absolutamente ninguém. Também não existia uma segunda saída. O mais importante era que o banheiro não tinha nenhuma janela. Nós havíamos permanecido diante da porta durante toda a conversa e ninguém havia saído dali. Mesmo assim, apenas alguns segundos antes, nós dois tínhamos ouvido alguém chorando, respondendo às nossas perguntas e ameaçando a família do meu companheiro de dentro daquele lugar. Descemos imediatamente e verificamos a casa inteira outra vez. Dessa vez também fomos até o quintal, conferimos as janelas e procuramos qualquer porta que pudesse ter passado despercebida durante a primeira inspeção. Não encontramos nenhum sinal de que alguém tivesse escapado. Também não encontramos roupas, objetos pessoais ou qualquer coisa que pudesse nos ajudar a entender quem havia feito aquela ligação. Entramos em contato com a central para confirmar as informações que havíamos recebido. O endereço fornecido pela mulher realmente correspondia àquela residência. Isso me deixou ainda mais inquieto do que encontrar o banheiro vazio. Nós não tínhamos chegado ali por engano e também não havíamos confundido uma casa com outra. Alguém havia ligado pedindo ajuda e conseguido fazer com que 2 policiais fossem especificamente até aquele lugar. Depois disso, Miguel e eu praticamente paramos de conversar. Voltamos para a viatura e percebi que as mãos dele estavam tremendo. Era compreensível. Aquela voz havia acabado de mencionar a família dele e Miguel não conseguia parar de pensar na ameaça. Eu disse que dirigiria e ele não discutiu comigo. Agora, existe uma parte dessa história que nunca contei a ele. Enquanto tirava a viatura de ré, Miguel permaneceu olhando para a frente. Eu, porém, olhei novamente para a casa. Não sei por que fiz aquilo. Talvez esperasse ver alguma janela aberta ou finalmente encontrar alguém nos observando de dentro. O que vi estava muito mais perto. Havia alguma coisa junto à entrada da casa. No primeiro momento, pensei que fosse uma pessoa agachada perto de algumas lixeiras. A pouca iluminação dificultava enxergar com clareza, mas me lembro perfeitamente de uma figura escura, ajoelhada ao lado da porta. Parei de mover a viatura por um instante e fiquei observando aquela figura até perceber que se tratava de outra coisa. Já se passaram mais de 20 anos desde aquela madrugada e até hoje não sei quem fez aquela ligação, nem quem esteve conversando conosco do segundo andar. Gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo há aproximadamente 3 anos, quando eu tinha 13. Naquela época, minha família e eu morávamos de aluguel em uma casa que, para vocês terem uma ideia do ambiente, tinha um histórico um tanto sombrio, pois um homem havia falecido em um dos quartos algum tempo antes. Por coincidência, esse mesmo quarto acabou sendo escolhido pelos meus pais para ser o dormitório deles.
Em uma tarde, já caminhando para a noite, aparentemente comum, eu estava deitada na minha cama, apenas passando de um vídeo para outro no YouTube pelo celular. De repente, porém, ouvi a voz do meu irmão mais novo, que tinha saído para brincar com algumas crianças da vizinhança do lado de fora de casa. Pelo que escutei, imaginei que ele estivesse apenas avisando que havia voltado. Pouco depois, ouvi meu irmão pedindo permissão e dinheiro para a minha mãe, porque queria ir até uma vendinha que ficava não muito longe da nossa casa. Logo em seguida, escutei minha mãe me chamar do quarto que dividia com meu pai e pedir em voz alta que eu acompanhasse meu irmão até a tal vendinha. Levantei imediatamente e, depois de pegar um pouco de dinheiro no meu quarto para fazer a compra, saí e fui até o quarto dos meus pais, imaginando que encontraria minha mãe e meu irmão lá. No entanto, quando olhei para dentro, a única pessoa que vi foi meu pai, deitado na cama. Tentei falar com ele para conferir se estava apenas fingindo que dormia ou alguma coisa assim, mas rapidamente percebi que não era o caso. Aquilo me deixou bastante confusa, porque eu tinha absoluta certeza de que poucos instantes antes havia escutado as vozes da minha família vindo exatamente daquele ponto da casa. Comecei então a procurá-los, e quando cheguei à sala, encontrei minha mãe. O estranho é que, assim como meu pai, ela estava dormindo tranquilamente no sofá. Naquele momento pensei que talvez meu irmão tivesse se adiantado e estivesse me esperando do lado de fora. Por isso, saí de casa e fui até onde o grupo de crianças estava brincando. Só que não vi meu irmão em lugar nenhum e resolvi perguntar por ele. A resposta que recebi me deixou ainda mais confusa. Segundo as crianças, meu irmão tinha ido até aquela vendinha já fazia um bom tempo e ainda não havia voltado. Nada fazia sentido. Minha mãe estava dormindo na sala e meu irmão sequer estava dentro de casa naquele momento. Mesmo assim, naquela hora, eu apenas achei toda a situação muito estranha. Foi só com o passar do tempo, depois de pensar melhor no que havia acontecido, que aquilo realmente se transformou em algo que até hoje me dá medo de lembrar. Sendo completamente sincera, aquela não foi a primeira vez que algo estranho aconteceu comigo naquela casa. Às vezes, por exemplo, eu via pelo canto do olho ou através da cortina que servia como porta do meu quarto algumas sombras que pareciam atravessar rapidamente os corredores, além de outras coisas parecidas. Quando contei essa experiência aos meus pais, nenhum dos dois levou muito a sério, mas eu juro para vocês que aquelas vozes eram exatamente iguais às do meu irmão e da minha mãe. Tenho absoluta certeza disso, da mesma forma que tenho certeza de que aquilo não foi um sonho. E é justamente isso que mais me assusta em toda essa situação. Imaginar que possa existir algum fenômeno ou até mesmo alguma entidade capaz de imitar com perfeição as vozes das pessoas que eu amo. Só de pensar nisso, fico toda arrepiada. A verdade é que não faço ideia se o passado daquela propriedade e a história daquele homem que morreu dentro da casa tiveram alguma relação com o que aconteceu comigo naquela noite, ou com as outras coisas estranhas que costumavam acontecer por lá de vez em quando. A única coisa que sei é que agradeço por não morar mais naquele lugar e por nunca mais ter precisado passar por algo parecido. Olá, diário. Meu nome é Giovanni e sou um grande seguidor do canal de vocês. Uma das coisas que mais gosto no trabalho de vocês é a maneira como narram as histórias compartilhadas pelo público. Justamente por causa desse estilo, sempre tive vontade de contar uma experiência que vivi durante a minha infância, porém só agora finalmente tomei coragem para fazer isso. Nunca contei essa história para mais ninguém, mas desde que descobri o canal de vocês, há pouco mais de um ano, soube que se algum dia decidisse compartilhá-la com alguém, queria que fosse com vocês. Tudo aconteceu quando eu tinha cerca de 7 ou 8 anos. Para que vocês entendam melhor, preciso explicar que desde sempre tive muita dificuldade para pegar no sono durante a noite, a ponto de precisar passar bastante tempo me concentrando em relaxar, até finalmente conseguir descansar de verdade. Na noite em que isso aconteceu, acabei me levantando do beliche que dividia com meu irmão, depois de passar horas tentando dormir sem sucesso. Lembro que assim que desci da cama, saí em direção ao quarto dos meus pais, que ficava bem ao lado do nosso, pois queria pedir um copo de água.
Naquela época, minha irmã mais nova, que tinha cerca de 4 anos, também dormia no quarto dos meus pais, embora ficasse em uma cama separada, posicionada no lado esquerdo do cômodo. Por isso, qualquer pessoa que entrasse naquele quarto inevitavelmente precisava passar ao lado da cama dela. Quando entrei, fui imediatamente até os pés da cama dos meus pais. Porém, antes de acordar qualquer um dos dois, sem nenhuma razão específica, senti vontade de olhar para a esquerda. Foi justamente para o lugar onde minha irmãzinha deveria estar dormindo. Foi então que me deparei com algo que me deixou completamente paralisado. Em pé, bem ao lado da cama da minha irmã, havia uma mulher em meio à escuridão, me observando atentamente. O olhar dela me pareceu aterrorizante em um nível que até hoje não sei explicar com palavras. Mesmo com a distância que nos separava, consegui perceber que aquela mulher era muito mais alta do que eu, e por isso concluí imediatamente que seria impossível que fosse minha irmãzinha. O que mais me perturbou naquele olhar foi que no instante em que nossos olhos se encontraram, não senti que eles transmitissem absolutamente nada. Era como se eu só conseguisse enxergar uma espécie de vazio dentro deles, ou melhor dizendo, como se aquela mulher não demonstrasse nenhuma emoção humana. Nem nos olhos, nem na expressão do rosto. Em questão de segundos, o pânico tomou conta de mim como poucas vezes aconteceu na minha vida. A única explicação que passou pela minha cabeça para aquela completa ausência de humanidade foi que, na verdade, aquilo não era uma pessoa. Assim que pensei nisso, meu corpo reagiu de maneira imediata e eu saí correndo de volta para o meu quarto. Até hoje não sei se foi apenas sugestão causada pelo medo, mas durante aquele curto trajeto de um quarto até o outro, juro que senti como se aquela mulher, ou seja lá o que fosse, estivesse praticamente pisando nos meus calcanhares e prestes a me alcançar a qualquer momento. Felizmente consegui chegar ao quarto e assim que entrei, fechei a porta e tranquei. Tentei fazer o mínimo de barulho possível para não acordar meu irmão, talvez porque minha mente inocente naquela idade não quisesse que ele soubesse do perigo que, para mim, estava do outro lado da porta. Depois disso, subi novamente para a minha cama e, como qualquer outra criança assustada faria, me escondi completamente debaixo dos lençóis, torcendo para que nada mais acontecesse. E se antes eu já não conseguia dormir por causa da minha insônia habitual, como vocês podem imaginar, naquele momento a situação estava muito pior. Não estou exagerando quando digo que dezenas de pensamentos começaram a inundar a minha cabeça, porém apenas um deles continuava voltando repetidamente. Não importava o quanto eu tentasse pensar em outra coisa. Era a imagem nítida dos olhos completamente sem expressão daquela mulher desconhecida, como se na verdade pertencessem a um ser sem alma. De tempos em tempos eu afastava as cobertas para dar uma olhada pelo quarto, mas nunca cheguei a ver absolutamente nada. Imagino que isso tenha ajudado para que, depois de passar horas deitado, o cansaço finalmente me vencesse e eu acabasse pegando no sono. Atualmente tenho 15 anos e sei que ainda tenho uma vida inteira pela frente e tudo mais, mas sinceramente só espero que nunca volte a acontecer comigo, nada sequer remotamente parecido com aquilo que vivi naquela noite. O Diário dos Pesadelos fica por aqui. Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.